Boa noite, pessoal. Graças a Deus, através da sua permissão, mais uma noite estamos aqui para levar a palavra de Deus aos nossos corações, uma alimentação diária e espiritual, né? Eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado, que têm publicado, têm compartilhado também essa live, pois todos nós sabemos que esse trabalho não é para engrandecer o nome de ninguém, não é para engrandecer o nome de igreja, é para engrandecer simplesmente o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm disponibilizado do seu tempo para poder estar nos ajudando nesse trabalho, de estar levando a palavra de Deus a todos que necessitam, e até mesmo a nós que estamos passando por esse momento de isolamento social, não podendo reunir em nossas igrejas locais, e que eles continuem com essa disposição de estar trazendo, disponibilizando o seu tempo, estar trazendo uma palavra da parte do Senhor para nós. Hoje nós temos o nosso irmão do Jardim Aeroporto, irmão Leandro, que se dispôs a estar vindo aqui e trazer uma palavra da parte do Senhor, que nós possamos meditar e aprender com toda reverência, com todo respeito da palavra de Deus. Eu deixo agora vocês com as palavras do nosso irmão Leandro. Boa noite, pessoal. Mais uma vez é um privilégio estar aqui, podendo pensar um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu gostaria de pegar um texto bem conhecido e talvez você já conheça, e talvez você já até ouviu uma mensagem em cima desse mesmo texto. Mas vamos estar refletindo na palavra do Senhor nessa noite, o Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 1 ao verso 21. Essas são as conversas, a conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com um homem chamado Nicodemos, um fariseu que vivia na época em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nessa terra. Vamos ler o texto então. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto ao mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus.
Que Deus possa abençoar-nos na meditação da sua palavra nessa noite. Esse texto que nós lemos, como eu citei anteriormente, é um texto muito conhecido, né? Nicodemos era um homem ali dos tempos do Senhor Jesus Cristo, e ele era um fariseu. Um homem que estava ligado à religião judaica naquela época, naquela circunstância. Ele era um fariseu, ele era um homem que tinha um cargo muito grande, um alto cargo, um alto escalão dentro daquela ciclo, dentro daquele mundo religioso, daquele sistema religioso da época do Senhor Jesus Cristo. E o texto deixa claro que ele era um homem de autoridade, ele era um homem que estava num cargo muito alto. Para ser colocado como fariseu na época do Senhor Jesus Cristo, não era qualquer um que conseguia esse cargo. Um homem, para conseguir esse cargo, esse posto dentro daquela religião, ele tinha que ser um homem que de fato tinha um destaque, né? A sua moral, a sua vida, o seu testemunho. As pessoas não poderiam achar na vida daquele homem nenhum erro, nenhuma falha, humanamente falando. Aquele homem, ele era um homem que tinha um grande conhecimento das palavras e das escrituras do Velho Testamento. Era um homem que decorava grandes trechos e grandes partes, talvez até livros inteiros do Velho Testamento. Era um homem responsável pelo ensino e pela transmissão do que se passava dentro do culto ali apresentado naquela religião judaica. E foi justamente esse homem, Nicodemos, foi justamente este fariseu que veio se encontrar com Jesus durante a noite. Quando ele chega ali à noite para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, ele chama e reconhece que o Senhor Jesus Cristo é um tipo de mestre. Ele reconhece que o Senhor Jesus Cristo era um homem que vinha da parte de Deus, porque os sinais e milagres que o Senhor Jesus Cristo apresentava era sinal e milagre que era impossível um homem fazer se não fosse através do poder de Deus sobre a vida daquele homem. E ele chega para o Senhor Jesus Cristo, chamando o Senhor Jesus Cristo de bom mestre, né? E dizendo para o Senhor Jesus Cristo, né? Falando com o Senhor Jesus Cristo, elogiando o Senhor Jesus Cristo pelo que ele tinha feito. A Jesus Cristo chega para aquele homem, interrompe aquele homem, né? E diz: por que você me chama de bom? Por que você está falando que eu sou bom? Né? Jesus Cristo deixa bem claro para ele que só existe um que consegue ser bom. Só existe uma pessoa que é bom. Só Deus. Jesus Cristo parece que interrompe o discurso daquele homem, parece que corta o discurso daquele homem e não deixa ele prosseguir, dizendo que é necessário que aquele homem nasça de novo para que ele consiga entrar no reino de Deus. Interessante que quando esse homem vai ter a conversa com o Senhor Jesus Cristo, ele está procurando o Senhor Jesus Cristo com um objetivo. Está procurando o Senhor Jesus Cristo querendo achar uma forma, um apoio naquilo que ele fazia. Querendo achar um apoio sobre a sua expectativa com respeito à eternidade. E o Senhor Jesus Cristo interrompe aquele homem no meio da conversa. Aquele homem está elogiando o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo corta a conversa com aquele homem e diz: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário você ter vida, senão você não é possível entrar no reino de Deus, não é possível você nem ao menos ver o reino de Deus. Sabe, aquele homem, aos olhos humanos, pensando como qualquer outro homem, poderia imaginar que ele tinha o céu como garantia da sua eternidade. Ele tinha como a casa celestial o lugar certo da sua eternidade. Porque, afinal de contas, ele era um exemplo daquela sociedade. Ele era um homem responsável pela religião daquela sociedade. Ele era responsável pela transmissão da verdade naquela sociedade. Ele jamais imaginaria ouvir do Senhor Jesus Cristo uma repreensão tão dura e tão severa com respeito à sua realidade espiritual. Ele jamais imaginaria ouvir do Senhor Jesus Cristo que ele não estava apto para entrar no reino de Deus. Que ele não tinha condições, nem ao menos, de ver o reino de Deus, a não ser se ele nascesse de novo. Mas a verdade é o que impedia e o que estava por trás de toda a conversa entre o Senhor Jesus Cristo e Nicodemos. Qual era o problema tão grave que existia na vida de Nicodemos que o impedia de estar no reino celestial, de ter o céu como habitação e como casa por toda a eternidade? O que Nicodemos não entendeu e o que a grande maioria das pessoas infelizmente não entende é a respeito do pecado, a respeito da seriedade, a respeito da gravidade do pecado. É com respeito às consequências do pecado na sua vida.
Aquele homem não entendeu o que o pecado causava na sua vida. E o que a maioria dos homens, o que a maioria das pessoas ainda não entende, é justamente a realidade do pecado sobre a sua vida. Sobre a consequência que o pecado traz na sua eternidade. Quando Deus criou o homem, ali no começo de tudo, Ele criou Adão e Eva e os colocou ali naquele jardim. E Deus habitava, e Deus convivia com aquele casal ali no jardim, e a comunhão era perfeita, a comunhão era plena, não havia como ser melhor as circunstâncias naquela ocasião. As circunstâncias daquela forma, não tinha como melhorar aquela situação. Mas todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Deus chegou para aquele casal e deixou uma ordem muito clara. Deus disse para Adão e Eva, preste atenção. Você pode viver livremente, tudo isso que foi criado é para você, para o seu uso, mas saiba de uma realidade. Existe uma regra, uma simples regra. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer. E saiba que a partir do momento que você comer desse fruto, certamente morrerás. Deus havia decretado uma sentença contra o pecado. Deus havia chegado para aquele casal e dito de forma muito clara, olha, se você pecar, se você transgredir a minha ordem, se você transgredir a minha lei, saiba de uma consequência que vai existir sobre a sua vida, a morte. Certamente morrerás. Foi isso que Deus declarou para Adão e Eva, e é isso que Deus declara para toda a humanidade. O que Nicodemos não entendia é que ele era um homem pecador. E a consequência do seu pecado era a morte. E o que o homem não entende é justamente a realidade que aconteceu com Adão e Eva ali naquele jardim. Todos nós sabemos que Adão e Eva comeu do fruto e todos nós sabemos que eles pecaram e eles foram expulsos da presença de Deus. A morte passou a reinar dentro de toda a humanidade. E a partir de Adão e Eva, todo homem já nasce naturalmente pecador. É assim que Deus enxerga um homem e essa, de fato, é a nossa realidade. Infelizmente, todos nós somos pecadores porque nascemos, porque herdamos essa natureza pecaminosa. E como consequência de uma natureza pecaminosa, a nossa vida ela é marcada por pecados. A nossa vida está repleta de pecados. Todos nós pecamos constantemente em nossa vida. Isso é prova daquilo que de fato nós somos. Isso é prova da nossa essência. Isso é prova da nossa natureza. Uma natureza carnal, uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. O que Nicodemos não entendia é que as consequências do pecado que ele lhe trazia era uma separação, era uma morte para com Deus. Nicodemos se julgava bom, Nicodemos se julgava apto, Nicodemos se julgava um homem digno de entrar nos céus. Mas a realidade apresentada por Deus para todo homem é o contrário. Deus, olhando do céu para todo homem, ele diz, não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda. Todos extraviaram, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos nós estamos sentenciados à morte, porque a partir de Adão e Eva todos nós pecamos. Todos nós somos seres pecadores. E aquilo que nós merecemos, aquilo que nós ganhamos pelo fato de ser pecadores é justamente a morte, uma condenação, uma separação. O que o pecado traz como consequência na nossa vida é uma morte eterna. Aquilo que nós herdamos por sermos pecadores é uma separação. E Deus fala que não existe homem bom, que não existe homem justo, que seja merecedor, que seja digno de entrar no reino de Deus. Todos nós somos pecadores por natureza, todos nós somos pecadores por essência. E essa realidade Nicodemos não entendia, e era justamente isso que o Senhor Jesus Cristo estava abrindo os olhos de Nicodemos naquela noite. Ele está dizendo, Nicodemos, preste atenção no que eu estou te dizendo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. A natureza que você tem, Nicodemos, a vida que você tem, ela não lhe proporciona garantias de entrar na eternidade. Ela não lhe proporciona direito de entrar no céu. Não há homem na face dessa terra que seja bom. Não há homem na face dessa terra que seja digno de herdar e de ganhar os céus por conta própria. Porque ele é merecedor, porque ele faz por merecer. Não existe isso, Nicodemos. Todos nós somos pecadores e carecemos e necessitamos de uma salvação. Nós necessitamos de uma nova vida, nós necessitamos de um novo nascimento.
E é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para este homem nessa noite. Nicodemos, é necessário você nascer de novo, senão você não vai herdar o reino dos céus. Nicodemos não entende inicialmente a conversa do Senhor Jesus Cristo, e Nicodemos imagina o Senhor Jesus Cristo estar falando com respeito ao nascimento natural. Ele fala, Senhor, mas como é possível um homem já sendo velho voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? O Senhor Jesus Cristo vai esclarecer para Nicodemos, fala, Nicodemos, o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Nicodemos entende uma realidade. Você é nascido da carne, você tem vida carnal, e eu estou falando que você precisa de um novo nascimento não carnal, mas que você precisa de um novo nascimento espiritual. Nicodemos, se você não tiver vida espiritual, é impossível você entrar no reino dos céus. É impossível você conseguir entrar na presença de Deus se você não tiver um nascimento espiritual. É necessário que você nasça espiritualmente. É necessário que você tenha vida espiritual, Nicodemos. E essa vida espiritual não procede naturalmente do homem, não é algo natural. O homem não nasce com a vida espiritual. O homem tem que ganhar. O homem tem que herdar a vida espiritual. O homem não se torna digno, o homem não se torna apto de uma nova vida. Mas o homem ganha uma nova vida. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para este homem. Olha, Nicodemos, entenda uma realidade. Eu estou mostrando para você, eu estou querendo te ensinar, eu estou querendo falar de uma verdade crucial na sua vida. Se você não herdar a vida eterna, se você não ganhar o novo nascimento, é impossível você entrar no reino dos céus. Quando Nicodemos entende a necessidade que ele tem de ganhar, de herdar uma vida eterna, ele então questiona o Senhor Jesus Cristo sobre como adquirir essa vida eterna, sobre como ganhar essa nova natureza, como é possível um homem então nascer de novo. E o Senhor Jesus Cristo esclarece essas questões para Nicodemos de uma forma muito clara. São versos dentro da palavra de Deus que tornam claríssimo com respeito à salvação de todo homem. Diz o Senhor Jesus Cristo no verso 16, porque Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus Cristo diz para aquele homem, olha, Nicodemos, entenda uma realidade. De fato, o homem não é merecedor, de fato, o homem não é digno de uma vida eterna. Mas saiba que Deus amou tanto o homem, que ele foi capaz de entregar o seu único filho para morrer no lugar do homem. E agora, quem crê no seu filho tem a vida eterna. A vida eterna nós não herdamos porque nós merecemos. Nós não herdamos porque nós nos tornamos aptos ou capazes como um prêmio. Não, não é assim que funciona. A vida eterna Deus nos dá através da sua bondade, através da sua graça. E Ele nos dá através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo vai deixar muito claro essa realidade para Nicodemos. O Senhor Jesus Cristo vai mostrar para Nicodemos que, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem seria levantado. O Senhor Jesus Cristo está falando a respeito de si mesmo, que ele iria ser colocado numa cruz, que ele iria verter o seu sangue, que ali ele ia se colocar como oferta, como sacrifício pelos nossos pecados. E o Senhor Jesus Cristo está falando, olha, Deus está propondo para o homem, Deus está propondo para você, Nicodemos, Deus está propondo para nós uma vida através da morte do Senhor Jesus Cristo. Uma vida através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E como herdar, e como ganhar, e como obter essa vida, e como obter essa vida espiritual, e como obter esse novo nascimento, crendo no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Confiando no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, confiando no Senhor Jesus Cristo que Ele morreu ali na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Confiando no Senhor Jesus Cristo que o sangue dele tem poder, tem capacidade para nos dar vida e vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas saiba de uma realidade também. Deus mandou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. E saiba também que quem não crê no nome do Senhor Jesus Cristo já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
O Senhor Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, entenda essa realidade. Entenda essa realidade na sua vida. Se você não crer no nome do Senhor Jesus Cristo, se você não confiar no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, saiba que você já está condenado. O Deus condenou o homem lá no Jardim do Éden, antes de tudo, antes de nós existirmos, antes de tudo isso. Quando Deus formou aquele primeiro casal, Ele já havia dado a condenação, Ele já havia dado a sentença contra o pecado. E a sentença foi morte. Meu amado ouvinte, nós temos um problema extremamente grande com Deus. E esse problema é justamente o pecado. O pecado nos está levando à condenação eterna. O pecado nos está levando a uma morte, a uma separação. O pecado nos está condenando a viver uma eternidade inteira no inferno. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas Deus não pode obrigar eu e não pode obrigar você a ir para os céus. A escolha é nossa. O que Deus fez foi abrir mão de tudo o que Ele tinha de mais precioso, que foi justamente o seu Filho, para que Ele fosse morto em uma cruz, para que eu e para que você pudesse ter a condição, a chance, a oportunidade de entrar no reino de Deus, a oportunidade de viver eternamente nos céus. Mas a escolha é nossa, a decisão é nossa. Se você quiser entrar, se você quiser ganhar, se você quiser herdar essa vida eterna, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e tenha a pena do pecado absolvida. Não porque você merece, mas porque Cristo pagou por você, porque Cristo morreu por você, porque Cristo foi colocado numa cruz por você, porque Cristo entregou a sua vida por você. Entenda a grandeza da salvação que Deus está ofertando através do Senhor Jesus Cristo. A princípio, quando ouvimos essa mensagem, isso parece ser muito simples, isso parece ser muito barato, isso parece ser algo que nós não fazemos por merecer, e de fato nós não merecemos a vida eterna. A vida eterna é uma dádiva, a vida eterna é um dom, a vida eterna é um presente de Deus. Mas a escolha é nossa. Quem crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo já está condenado. Pense na grandeza da salvação. Pense no que foi necessário Deus abrir mão para que eu e você tivesse o privilégio de entrar no reino dos céus. Deus teve que colocar o seu único filho como um sacrifício. Deus teve que ver o seu filho sendo torturado, sendo humilhado, sendo judiado, sendo espancado. Deus teve que ver o seu filho agonizando, chorando. Deus teve que contemplar toda a cena da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Desde o Getsemane, onde os soldados chegaram escarnecendo, zombando, ferindo, batendo, judiando, maltratando. Deus teve que ouvir o seu filho lamentando, Deus teve que ouvir o seu filho chorando, Deus teve que ouvir o seu filho agonizando naquela cruz. Deus teve que ouvir o seu filho dar o seu último suspiro de fôlego de vida aqui nessa terra. Sabe, o preço foi caro demais para que você não entenda a grandeza da salvação. Você acha que Deus estaria brincando com esta realidade e vendo o seu filho sofrer e vendo o preço que foi pago pelo pecado? Você acha que realmente Deus permitiria que acontecesse tudo isso com o Senhor Jesus Cristo, todo aquele processo de crucificação, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, se de fato não fosse real as palavras apresentadas pelo Senhor Jesus Cristo, as palavras apresentadas por Deus? Se de fato não fosse real a gravidade do pecado, a gravidade da sentença do pecado? Reflita sobre isso. Você acha que Deus está brincando com o ser humano? Você acha que Deus, de fato, não vai mandar o homem para o inferno? O Senhor Jesus Cristo está dizendo sim. Se o homem rejeita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, saiba que o inferno é seu destino, que o inferno é a sua morada. Mas ao contrário disso, se o homem crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o céu é a sua habitação celestial. Deus não está brincando com isso, Deus não está brincando a respeito desta realidade. Reflita sobre a grandeza da salvação que Deus está ofertando ao homem. Reflita nas palavras do Senhor Jesus Cristo.
Reflita na oferta que Deus está fazendo para o homem. De Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Pense no preço que foi pago pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Pense em tudo que Deus teve que suportar para que eu e você tivesse a chance, a oportunidade de entrar no reino de Deus, tivesse a oportunidade de entrar nos céus. Deus está mais uma vez concedendo a nós a oportunidade de ouvir a verdade, a oportunidade de confiar no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. A única certeza que nós temos, meu amigo, é que a morte um dia vai chegar à nossa porta. Mas a realidade é que nós não sabemos nem dia e nem hora. O homem acha que tem todo o tempo do mundo para pensar na sua eternidade. O homem acha que tem todo o tempo do mundo para tomar uma decisão. Mas para morrer basta estar vivo. E no cemitério nós vemos a prova disso. Pessoas que morrem com 2 dias de vida, 10, 20, 30, 40, 70, 100 anos de idade. A morte ela não tem hora, a morte ela não tem dia. Ninguém sabe a hora e o dia que vai morrer. Você pode estar gozando de uma saúde plena e total. E amanhã, infelizmente, não estar aqui nessa terra mais. Ou até mesmo, nós não sabemos o dia, a hora em que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E a oportunidade, o tempo da graça vai findar. A oferta da salvação ainda está sendo estendida mais uma vez. Pense bem. Pense no seu futuro, pense nas palavras que você tem ouvido, pense na verdade apresentada pela palavra de Deus. Não deixe para amanhã aquilo que você pode decidir hoje. O dia da salvação é hoje. A oportunidade da salvação é hoje. Reflita sobre a sua eternidade. Nós temos vivido numa época, num momento de pandemia, onde as pessoas estão extremamente amedrontadas e apavoradas simplesmente pelo fato de ter uma nova doença, uma nova chance, uma nova oportunidade de deparar-se com a morte. Não é necessário você temer a morte, não é necessário você temer o futuro. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, a morte já não vai causar medo, já não vai lhe causar temor, pavor, porque a certeza da vida, a certeza da eternidade com Deus, ela é garantida pelas palavras do próprio Deus, pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso não é promessa humana, isso não é uma história para contar, para que nós passamos a sonhar, para que nós ficamos amedrontados, com medo de pecar, com medo de um Deus severo. Não, não, não. Longe disso. Essa é a realidade de toda a humanidade. Deus não está brincando com a esse respeito. Deus não está brincando com você, Deus não está brincando com ninguém. Deus está falando extremamente sério. A sua mensagem ela é extremamente solene. Pense, reflita em todo o preço que foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Reflita na seriedade da salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e terá a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, esse eterno Pai, de fato nós não sabemos quem está ouvindo do outro lado essa mensagem. O nosso desejo é que todas as pessoas que estão ouvindo possam ter o Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Oramos ao Senhor para que de fato as pessoas reflitam na seriedade do pecado, as consequências do pecado, para que as pessoas reflitam na seriedade da salvação apresentada pelo Senhor Jesus Cristo, que as pessoas confiam e creiam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Pai amado, assim como nós desfrutamos dessa vida e assim como nós desfrutamos dessa esperança, nós temos o desejo profundo e sincero que todos também desfrutem da mesma paz, da mesma esperança que nós temos. Faça com que esses dias de turbulência, esses dias de tumulto, esses dias de pandemia, todos possam refletir sobre a sua situação espiritual diante do Senhor. Abençoe para que o seu Espírito esteja trabalhando no corações de todos aqueles que estão ouvindo essa realidade. Todos possam pensar com respeito ao futuro, com respeito aos céus. Ó Pai, nós pedimos, nós oramos no precioso nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, que mensagem boa, né? Que mensagem clara, uma mensagem objetiva, uma mensagem esclarecedora da importância da salvação, a importância de darmos crédito, darmos valor no preço que foi pago. O preço que foi pago pela minha salvação. E o tempo é o maior sentido disso fazer parte agora da sua vida. Porque se tem algo que nós não temos controle, é o tempo. Nós não temos controle do tempo. E isso nós estamos cansados de saber. Às vezes a gente programa tantas coisas para fazer no dia, e o dia se vai e nós não damos conta de fazer. E a salvação, como o irmão falou, salvação é hoje. Você não tem controle do amanhã. É hoje. Se renda a Cristo. A palavra de Deus fala que não quer que nenhum se perca. A vontade de Deus está clara. Se Ele não quer que nenhum se perca, é porque Ele não esqueceu de nenhum. Mas cabe a você tomar essa decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. Nosso irmão Leandro não pode tomar essa decisão por você. Deus não pode tomar essa decisão por você. Que a palavra de Deus entre em nossos corações e faça do nosso dia, da nossa noite, um dia melhor, uma noite melhor. Que nós possamos deitar, colocar nossas cabeças no travesseiro e dormir tranquilamente. Se você não está conseguindo dormir tranquilamente, entre em contato com a gente. Temos irmãos capacitados na palavra de Deus para te instruir um caminho melhor. Através da palavra. Se você quer aprender mais da palavra, tem essa vontade, entre em contato com a gente. Tem irmãos capacitados para isso. Para lhe ensinar a palavra de Deus. Para lhe ajudar a tomar a decisão certa para a sua vida. Sua vida eterna. Porque essa vida nós já sabemos que ela vai acabar. Não sei o dia, não sei a hora. No cemitério tem caixão pequeno, caixão grande, tem túmulo pequeno, túmulo grande, tem foto de criança, tem foto de adulto, tem foto de jovem. Meus irmãos, que essa mensagem possa entrar no coração de todos vocês e se assim for da permissão do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, amanhã, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui, através do canal dos irmãos, para transmitir mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito obrigado a todos. Eu agradeço a todas as cidades que nos acompanhou e continue nos ajudando, nos compartilhando, para que cada vez mais pessoas possam ouvir o Evangelho de Deus. O Evangelho que realmente traz a salvação eterna. Amém? Até mais, pessoal. E até amanhã, se assim for a permissão do Senhor.